Bom, gente, a inteligência artificial generativa está mudando o mundo de forma significativa, influenciando diversas indústrias e transformando a maneira como lidamos com tecnologia. Vamos explorar as principais diferenças entre a IA tradicional e a IA generativa, além de como essas inovações estão impactando com o nosso mercado. Para contextualizar a diferença, a IA tradicional analisa dados e executa tarefas específicas, enquanto a IA generativa ela cria novos conteúdos e informações a partir de padrões aprendidos. Bom, para mediar esse papo aqui, Ivo Frazão está aqui com a gente, e eu já quero combinar novamente com vocês e avisar que caso vocês tenham, durante a nossa conversa, alguma pergunta, vocês podem escanear o QR Code aí na mesa de vocês e gerar essa pergunta, que eu vou estar aqui para poder fazer essas perguntas para os nossos convidados, tá bom? Ivo, pessoal, é com vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado, Alcides. Obrigado, Cláudio, Trécio e Tiago por estarem aqui junto com a gente. Hoje eu acho que a gente vai falar de IA generativa, né? É um assunto que está na moda. A gente trabalha dentro do Grupo Avantia com IA já há muito tempo. IA não é uma tecnologia nova, começou a ser desenvolvida na década de 50 do século passado, tudinho, mas nos últimos tempos a gente deixou de só usar IA para ler dados, identificar situações em vídeo e imagens, identificar e gerar voz, para, com essa revolução que chegou para a gente e está na mão de todo mundo, ou seja, já todo mundo consegue usar isso como sociedade hoje, com a IA generativa para geração de conteúdo, certo? Então, tem mudado muito isso. E aí, para a gente começar, eu queria ouvir de Cláudio, como é que você vê isso chegando para o mundo empresarial, você que tem uma longa carreira como empresário, empreendedor nessa área de TI? Obrigado, prazer estar com vocês aqui, tanta gente importante, e obrigado à Avantia pelo convite desse evento tão interessante para tratar de segurança da informação, que hoje é uma preocupação muito grande. Eu vejo o mercado de segurança da informação num crescente enorme devido à necessidade que as empresas têm de defender os seus negócios. Toda a minha carreira como CIO, a preocupação principal sempre foi com a alta disponibilidade dos serviços que a tecnologia da informação presta numa organização, e que cada dia que passa eles são mais essenciais para que o negócio continue funcionando. A gente tem visto aí notícias de serviços muito importantes para a sociedade, até empresas de companhias aéreas, empresas de saúde. Temos visto problemas em outras empresas de transportes que ficam indisponíveis devido a problemas de segurança da informação. E assim como as empresas que têm boas intenções de servir aos cidadãos estão preocupadas em dar um serviço com muita segurança, existem negócios que estão preocupados em romper essa segurança. E isso aí eu também tenho percebido um grande crescimento do negócio de cybersecurity no mundo todo. Hoje até as nações estão muito preocupadas em se proteger. Enquanto todas as empresas estão procurando utilizar a inteligência artificial para melhorar os seus negócios e evoluir na prestação de serviços, a gente sabe que também aqueles que estão preocupados em fazer com que esses serviços estejam indisponíveis, eles estão evoluindo e muito, com profissionais muito competentes naquilo que eles fazem, né? Obrigado, Cláudio. Trécio, você que vem de um dos maiores institutos de ciência e tecnologia aqui do país, como é que vocês estão vendo esse movimento todo de evolução da IA generativa e como isso vai afetar a sociedade? Bom dia pessoal, um prazer estar aqui também, muito feliz em ter sido convidado para participar desse evento, representar o SES aqui. A gente trabalha com IA há muito tempo também, né? Então a gente tem estudos e trabalhos e projetos já acontecendo há um bom tempo, né? Só que de forma muito tímida, e a gente descobriu, assim, profissionais de tecnologia, descobrimos que as GPUs, as placas de vídeo que eram usadas no passado para que a gente jogasse de uma forma melhor, elas poderiam ser usadas para esse tipo de uso também, e a partir daí a chave virou. Então você tinha um uso muito discreto no passado, com projetos, com pessoas, com empresas trabalhando de forma muito isolada,
E aí quando você começa a ter a popularização das GPUs, a popularização da infraestrutura de uma forma geral, você consegue dar um gás nisso, certo? A gente trabalha lá há muito tempo, a gente foi impactado também por essas mudanças recentes, mas eu acho que o grande salto que a gente teve, de uma forma geral, foi a disponibilização do ChatGPT, né? A gente hoje confunde muito IA generativa com o ChatGPT, virou um nome, virou uma forma como a gente conhece a IA. Então, dar na mão das pessoas, de todo mundo, uma forma de você usar, de você interagir, de você criar um conteúdo, trouxe a visibilidade que a gente precisava. E aí, na minha opinião, a gente até mais do que a gente deveria dar, certo? Vai mudar o mundo, está mudando o mundo, mas tem muito hype aí, né? Tem muita oba-oba, tem muita gente querendo vender um produto que não existe, tem muita gente querendo montar uma solução que às vezes não vai funcionar, mas é uma tecnologia que veio para ficar. Então, o ChatGPT ele popularizou muito, ele trouxe isso para a vista de todo mundo, mas a gente tem que ter muito cuidado onde a gente está atuando, o que a gente está fazendo, os projetos que a gente está tocando, entendendo que a moda vai passar e que o que vai ficar realmente é o que a gente precisa, né? É o que vai fazer a evolução, é o que vai fazer com que a gente ganhe mais produtividade, com que a gente ganhe mais segurança de uma forma geral. Então, é isso, a gente precisa entender o que tem de melhor para tirar o que tem de melhor da ferramenta, da utilização da tecnologia, entendendo que ela é muito antiga e que ela está somente mais vista pelas pessoas agora. Excelente, obrigado, Trans. Tiago, você que vem da indústria, de uma forte indústria aqui do Estado, como é que isso está acontecendo lá dentro? Também agradecer aí o convite. Na verdade, eu vim pelo convite do Fred Sobral, que é o nosso gerente de segurança patrimonial. E aí ele viu que teria mais contexto aí com segurança da informação, né? E recebi esse convite, sou grato aí por estar aqui. Como é que está sendo a jornada de inteligência artificial, né? A gente tem visto dentro da Moura que é algo que a gente não consegue parar, né? Eu lembro que quando começou a falar sobre o ChatGPT, os diretores vieram, isso é seguro ou não é seguro? E aí eu fiz uma simulação com eles. Eu lembro que eu fiz uma simulação bem interessante. Eu comecei a perguntar para o ChatGPT como é que é formado uma bateria. E aí ele foi me dizendo, é formado por uma caixa, PP, plástico, usa tais metais de chumbo, estanho, prata. E ele deu bem certinho toda a composição. Fiquei, cara, já dá para tirar uns engenheiros aqui, né? Já daria para ir nessa onda, mas não era isso o contexto. E aí eu fui falar para o ChatGPT, simulando na frente dos diretores, eu acho que você faltou colocar uma liga metálica, ouro. E aí ele disse, me desculpe, realmente. E aí ele começa a listar tudo novamente e no final ele coloca que tinha ouro também na composição. Isso é um dos itens que são um dos ataques de cibersegurança, que é o envenenamento de dados. Isso acontece muito para poder fazer uma fraude, alguém tentar entrar no banco de dados, colocar uma informação errada lá, e alguém que está fazendo uma perícia ou algo do tipo vai ver aquela informação como se fosse real, porque alguém conseguiu imputar a informação no banco de dados. E agora com a inteligência artificial e a generativa, quantas informações fakes, né, podem estar lá entrando dentro dessas plataformas? E quantas informações fakes vão ser passadas, né, para frente? Eu lembro de um caso que foi de um advogado que foi defender uma causa nos Estados Unidos de uma pessoa que estava no avião e um passageiro colocou na justiça, né, porque um carrinho bateu no joelho dele e machucou o joelho. E aí ele colocou na justiça dizendo que foi imprudência né? E quantas vezes você já levou, né, uma porradinha no joelho, né? Quem viaja muito de avião. Mas ele levou e botou na justiça. Nos Estados Unidos tem muito disso, qualquer imprudência vai logo para a justiça. E o advogado quis rapidamente fazer a peça e pediu lá. Existe jurisprudência sobre isso? Quantos casos já aconteceu? E o ChatGPT começou a fazer uma lista de problemas, de quantas empresas já foram, quais companhias aéreas já ganharam essa causa. E, na verdade, ele estava fazendo informações que não existiam ainda, né? Então, colocou números de processos e tal. E jogou. Quando o juiz foi ver, não tinha aqueles processos não existiam. E aí estava sendo mau uso, e aí o advogado teve que se explicar, dizendo que usou a IA generativa para fazer essa informação. Então, ou seja, acho que em qualquer lugar a gente tem que ter a prudência de saber até onde a gente deve usar, né? E ter confiança, ter bons contratos, ter boas metodologias, fazer algo interno. Acho que é super importante.
A gente tem que ter cuidado com as alucinações que a IA generativa gera para a gente, né? E nesse ponto, Tiago, eu até te pergunto e depois estendo a pergunta para os outros, como é que vocês têm trabalhado dentro das instituições de vocês com a conscientização do uso da IA? Como é que vocês levam e como é que a instituição trata disso com os seus colaboradores? Falar a verdade, sendo bem franco, é muito difícil a gente controlar isso, né? Desde o acionista estar usando lá, fazendo análise estratégica, até os usuários no geral, é muito fácil o acesso, né? Depois que a gente tem o celular, né, é um mecanismo que a gente não consegue controlar. E é muito difícil a gente dizer para o que pode e o que não pode usar. Agora, claro, a gente tenta oficializar e tentar dar o modelo de compliance. Então, a TI está desenvolvendo algumas plataformas, a gente ligando alguns mecanismos da própria Microsoft, né, que é o pacote que a gente tem, Copilot, usando algumas coisas que são um pouco mais controladas, mas a gente não consegue controlar o acesso em casa. Eu digo, minha filha em casa fica falando com o ChatGPT no modo voz, né? E às vezes ele fica treinando lá em inglês, treinando em espanhol, então é muito difícil a gente controlar isso, né? Tressi, como é que vocês têm trabalhado esse desafio lá no César? Imagina para a gente, né? O Instituto de Inovação, onde a gente tem um ambiente muito mais aberto, muito mais disponível, como fazer isso, né? E a gente tem trabalhado muito em conscientização. A gente já faz campanhas de conscientização com relação à segurança da informação. Isso é uma coisa que está sendo realizada ano a ano. A gente tem uma cobrança de treinamentos. E a gente tem que começar a trabalhar agora para entender que o caminho não é bloquear, né? Eu estava no evento de São Paulo semana passada e uma pessoa de uma grande locadora de carros falou assim, não, o CISO bloqueou o Copilot. Ninguém usa, né? Eu acho que talvez o ambiente dela, que é muito fechado e organizado, seguro, talvez funcione. No ambiente da gente não vai funcionar, porque as pessoas vão pegar o telefone, vão pegar a conta pessoal e vão usar, certo? Então não adianta. A gente não pode fechar os olhos. A gente tem que ter a conscientização, assim como foi feita lá no passado, e quando eu digo no passado, é que a gente começou a fazer isso faz tempo, de segurança de uso consciente da IA. O que você perguntar, como perguntar, que tipo de código eu posso colocar, o que eu não posso colocar, um contrato. Então, quando a gente usa serviços na nuvem, a gente tem que entender que o que a gente coloca ali pode ou vai ficar guardado. Então, conscientização em forma de treinamento, em forma de campanhas, é uma coisa que a gente tem feito, considerando que a gente tem um ambiente inovador, né? Então, a gente trabalha muito a questão da inovação, de como fazer isso de forma muito leve, para que as pessoas não se sintam impactadas e cobradas por aquilo. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é proibir. De forma alguma, a gente faz isso. Perfeito. E, Cláudio, como é que é a tua experiência lá na Blue Technology e no meio empresarial que você vive? Obrigado, Ivo. Na Blue, nós desenvolvemos softwares para empresas como o Serpro, a Receita Federal. Então, o time de qualidade, o time de QA, tem que ter uma preocupação muito grande na validação de todos os códigos que são produzidos. Então, isso realmente está na veia do trabalho que é feito para que sejam feitas as entregas de softwares. Usando o chapéu da Sucesso na comunidade de tecnologia da informação, a gente tem uma preocupação muito grande também em divulgar os cuidados que são necessários com inteligência artificial e segurança da informação. Hoje temos o prazer de comemorar 54 anos de existência da Sucesso. Vou fazer um merchanzinho rápido aqui. No FREG, vamos ter lá uma palestra do nosso querido Alcides Pires sobre inteligência artificial, sobre o uso dela na desinformação e também no uso da formação de divulgação de informações que não são verdadeiras, né? Então, todos estão convidados, é um evento aberto e nós temos tratado sempre de inteligência artificial e segurança da informação nesses eventos da Sucesso. Obrigado. Excelente, massa. Eu pergunto a vocês, né? A gente tem falado muito, a gente falou agora um pouco da porta de casa para dentro, mas olhando da porta de casa para fora, certo? Como é que vocês estão vendo, estão utilizando dentro das empresas de vocês a IA generativa para aumentar os serviços prestados, o seu atendimento ao cliente, aumentar o número de clientes? Como é que tem isso? Quais são ou se ainda não tem, quais são os desafios ou qual é a visão de futuro de vocês de que isso pode chegar a ser usado? Não está sendo usado agora, mas é uma visão de como isso vai ser. Tiago.
A gente tem alguns projetos que a gente está fazendo agora, a servitização, né? A gente tem o Mores a Service, é um novo produto, onde a gente vai locar a bateria, locar para estações de base, antenas de telefonia, ou locais mais de difícil acesso, né? Onde a energia tem muita falha, a gente fazer fazendas, farms de energia. E a gente, para fazer esse controle, a gente vai ter que ter equipamentos, vai ter que ter telemetria, vai ter que ter informações importantes. Inclusive, tem até um projeto que a gente está iniciando aí com a Avante para ter esse arcabouço de informações. Isso é importante porque a gente precisa ter esse olhar. E se a gente colocar para que seja uma pessoa olhando, um analista, 2 analistas, ele não vai ter a visão completa. Então, realmente, a gente precisa colocar a inteligência artificial nesse processo para a gente saber onde atuar, quais são as medidas, atuação de forma rápida, né, em qualquer cliente, né, independente do cliente esteja aqui próximo ou esteja longe, a gente precisa estar fazendo essa atuação rápida. E aí a gente não consegue fazer mais as coisas sem ter ferramental. Hoje também a gente vai ter que integrar isso tudo para as nossas ferramentas de segurança da informação, onde a gente já usa de IA, né? A gente não conseguiria estar em todas as máquinas, todos os computadores para ver quais são os processos que os funcionários estão fazendo. Então a gente tem alguns mecanismos nos computadores onde a gente pode ver comportamento, né? E aí essa inteligência artificial ele vai dar alertas para a gente para falar sobre comportamento anômalo, né? Malicioso. E isso faz com que a gente não diminua o trabalho da equipe, né? Que a gente vai cortar pessoas para ter um robozinho lá fazendo isso, mas a gente precisa ter mais produtividade, né? Então a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente realmente vai ter que estar automatizando, deixando algo mais informatizado, inteligente para poder trazer. Então a gente juntando toda essa telemetria para serviços que a gente está entregando para o cliente, trazendo para nossos mecanismos de segurança, a gente tem uma visibilidade maior e a gente consegue ter um melhor controle. Legal, excelente. É um prazer, já que você citou no projeto, é um prazer a Avante e a WeSafe estar com vocês nesse projeto de Mores a Service do Neon. A gente vai trazer o nosso conhecimento junto com o de vocês para a gente prestar o melhor serviço para os clientes de vocês. Tresso, e aí? Como é que o César está usando isso? O que é que o César está oferecendo para os clientes? O que é que vocês têm de diferente assim, de usar IA generativa pública ou privada? Como é que é esse desafio? Infelizmente, a gente tem alguns projetos rodando que não podem ser citados aqui, mas a gente tem focado muito no que pode ser falado, no que deve ser falado, que é acessibilidade, certo? Então, a gente tem um projeto com a Lenovo, onde a gente faz a tradução, a gente treinou um modelo para transcrever Libras para texto, para voz e vice-versa, né? Esse projeto começou a rodar antes da pandemia. Eu lembro que em 2019 a gente estava com as pessoas treinando, várias câmeras e treinando os sinais. E essa infra que a gente usa para treinar esse modelo é uma infra local, não é a infra da gente. A gente combinou, a gente decidiu junto com a Lenovo que esse projeto ia rodar dentro da infra do César. Então, o data center da gente está aqui no Recife Antigo e a gente tem uma máquina específica para fazer esse treinamento. Além desse projeto, que foi muito interessante, que surgiu no passado, a gente tem outros. Assim, esse projeto abriu portas para a gente. Hoje a gente tem um acordo com um projeto com a Boticário, que surgiu, acho que um pouquinho antes da pandemia também, depois desse, que é um projeto que faz colocação de batom em pessoas, em mulheres ou em pessoas que têm dificuldade, que têm problema de mobilidade ou deficientes visuais. Então, você encosta seu rosto numa máquina e ela faz o desenho do batom no lábio e sem a pessoa necessariamente conseguir ver aquilo, certo? Então a gente teve uma etapa de treinamento, inclusive, que a gente foi envolvido, os funcionários foram lá, homens e mulheres, treinaram, sentaram na máquina, fez. Esse protótipo está rodando na loja do Boticário, acho que pelo Brasil. É um protótipo, é uma máquina grande, é uma máquina ainda que não tem uma linha de produção, mas a gente tem focado muito nisso. O que pode ser falado aqui, o que eu gostaria de falar efetivamente, é que a gente tem trabalhado muito com acessibilidade, usando modelos que rodam dentro de casa, seja por questão de segurança, porque o cliente pede que a gente roda na infra da gente e confia que a infra é local, seja por questão de custo, porque às vezes quando eu tenho equipamento é mais barato rodar na infra local do que rodar na nuvem, por exemplo, porque são máquinas caras, certo? A gente teve um projeto recente que a gente rodou no nuvem grande. A máquina por dia com o GPU custava R$4.000. A gente passou 15 dias fazendo um treinamento lá e assim é uma coisa inimaginável, né? A gente gastar R$4.000 por dia para fazer um treinamento desse e precisava ser feito lá porque foi combinado com o cliente que ia ser assim.
Cláudio, e vocês na Blue Technology, quais são os desafios? O que vocês estão vendo de futuro que vocês podem alcançar com o uso da IA generativa e da IA em geral? Ok. Nós temos usado o IA em alguns projetos, alguns inclusive, a exemplo do César, nós ainda estamos fazendo esse trabalho com alguns clientes de uma forma sigilosa, mas o que eu destacaria é que nós temos um sistema de gestão de contratos acoplado aos RPs, que eles trazem vários benefícios na gestão dos contratos das empresas. E nós temos usado inteligência artificial para análise, a melhor elaboração de contratos, no momento da gente fechar, os nossos clientes fecharem contratos, tanto com os seus fornecedores, quanto esses clientes com os seus clientes também. Então, nós temos usado o IA para elaborar os contratos de uma forma mais precisa. E agora eu vou lançar um desafio aqui para vocês. É o seguinte, olhando daqui para 5 anos, como é que vocês acham que vai estar esse mercado? E aí explorem no que vocês acham, segurança, consumo de recursos, custos. Certo? Como é que vocês veem dentro do dia a dia de vocês de que, eu acho que isso vai para esse lado, certo? Ou eu me preocupo se isso for para esse lado, tá entendendo? Cláudio falou muito bem no começo, né, que a gente tem um desafio de todo esse poder computacional está sendo usado para a geração de notícias falsas, de conteúdo impróprio, esse tipo de coisa. E aí, onde é que vocês veem, assim, qual é a preocupação? O que é que a gente tem que se preocupar com relação a isso? E como eu, obviamente, peguei vocês de surpresa, eu deixo vocês decidirem aí quem é que responde primeiro. Eu posso começar falando um pouco, assim, é bom tangibilizar as coisas, certo? E aí eu vi um estudo recente, e eu, sinceramente, eu não sei a fonte para dizer, mas para gerar um prompt no ChatGPT com acho que 100 caracteres, você gasta 3 garrafas d'água para refrigerar aquele ambiente, certo? Então, uma preocupação muito grande com o custo disso e com o meio ambiente de uma forma geral. Imagina, né, o quanto a gente está gastando de energia e de dinheiro, quantas empresas grandes estão gastando com isso, para tentar convencer que aquilo é necessário para você. É necessário, certo? Mas talvez não na medida que eles queiram que você use, né? A licença para o uso do Copilot é muito cara, do Gemini é muito cara. Quando você pega a versão empresarial, que garante o sigilo dos dados, ela sai muito cara se você considerar uma empresa grande, 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Então, a IA não vai roubar o emprego do programador, certo? Não, isso não vai acontecer. O hype vai passar e a gente tem que começar a se preocupar com quanto de energia foi gasto, está sendo gasto com isso, quanto de infraestrutura, de dinheiro a gente está jogando fora, porque o que vai realmente ficar no final, daqui a 5 anos talvez, seja o que a gente vai né, realmente usar. Então, não falando um pouco de segurança, porque acho que o Thiago vai falar, a preocupação é com sustentabilidade, certo? Eu acho que a gente tem que se preocupar em passar esse hype, em capturar o que tem de melhor e usar o que tem de melhor, considerando que é uma tecnologia que veio para ficar, mas que ainda vai ter muita mudança daqui para frente, muita coisa vai acontecer, muita empresa vai surgir, muita empresa vai quebrar, muita empresa vai vender os ativos todos porque não vai dar conta de pagar a conta de energia do data center que está gerando aquilo, e que é um problema que ele vai acabar porque a gente não consegue segurar essa onda, esse hype por muito tempo. Então, falando sobre segurança, né? Eu estou na cadeira de segurança, tem que falar. Eu digo que a gente está numa guerra de segurança, cibersegurança, né? Então, a gente tem que lutar contra o adversário tem. Antigamente, as guerras medievais eram com espadas. Hoje são metralhadoras, mísseis. Então, se eles estão usando de modo de inteligência artificial para poder analisar, pesquisar, ver vulnerabilidades e explorar de forma mais rápida o nosso ambiente, a gente vai ter que lutar com as mesmas ferramentas. E também tem que colocar a inteligência artificial para poder que ele seja rápido. O humano tem limitação, a gente não consegue ser tão rápido quanto algo já desenvolvido. Claro que quem tem que desenvolver, né, a inteligência artificial vai ser um humano. Mas se os hackers estão usando a inteligência artificial para mapear nossos ambientes e explorar nossas vulnerabilidades, a gente precisa ser tão rápido quanto eles para poder dar uma resposta. Então, eu acho que o futuro, não sei, mas possivelmente a gente vai ter que entrar nesse hype e vai virar não mais hype. Até eu estava vendo uma palestra falando que não é hype, é hope, eu desejo, né? Não vai ser mais só a moda, mas eu desejo isso e realmente as empresas vão estar desejando isso,
mas a gente vai depender muito da demanda, né? Realmente, em algumas frentes vai ser muito mais rápido. Eu vejo muito isso que o Cláudio trouxe aí sobre melhorar a eficiência de contratos. Isso porque às vezes tem muito erro humano, né? Tinha uma cláusula já bem organizada e o humano foi lá e alterou para a cláusula antiga que estava com fragilidades. Então, para o escritório de advocacia é excelente algo desse tipo. Mas em segurança eu vejo que a gente não tem outra alternativa. A gente vai ter que seguir a dança dos hackers, né? As pessoas do mal que vão dizer aí qual é o caminho que a gente tem que fazer para a gente se defender de forma mais rápida e eficaz. Eu vejo que daqui para frente sempre as empresas têm que se preocupar com o que os concorrentes podem vir a fazer para tornar os seus negócios indisponíveis. Tiago, você levantou a bola, eu não posso perder essa. Na Idade Média, né, os guerreiros eles saíam de casa e uma empresa de segurança desenvolveu um produto para auxiliar eles chamado cinto de castidade. E um competidor dele, o vizinho, inventou um negócio chamado abridor de latas. Então, hoje a vida do profissional, do investidor, do empresário e do profissional de segurança da informação é sempre se preocupar que tem alguém querendo tornar o seu negócio indisponível, né? Perfeito. Muito obrigado. Alcides, temos perguntas, Alcides? Temos sim, Ivo. Douglas Martorelli perguntou: em relação ao acesso da IA aos nossos dados, como agir quando temos que blindar dados sensíveis, tendo em vista que o acesso da IA vai necessitar sempre de conexão à rede externa? Andrés, Tiago? Eu posso falar. Com relação ao que a gente tem feito lá no César, certo? Então, como é que eu garanto que veja bem, tem várias formas de garantir. Uma delas é manter a infra sob o meu controle. Então, a infra que a gente roda o processo, que a gente usa, que a gente faz o processo de aprendizagem, ele está dentro do data center da gente, a gente controla isso. É uma forma. Se você for usar o Copilot, o Gemini, qualquer outra ferramenta desse tipo na versão corporativa, teoricamente os seus dados estão protegidos. E teoricamente porque você precisa confiar nele, certo? Eu confio no engenheiro que projetou esse prédio, ele não vai cair. Eu confio na Microsoft que ela não vai vazar os dados. A gente tem um contrato para isso. Tem um escudozinho verde lá em cima que diz que aquele dado que você está usando naquele contrato que você está colocando lá para uma análise não vai ser usado para treinamento, e o dado está garantido, você precisa confiar. Então é isso, é você entender que tem uma versão corporativa para tudo, o que você, na sua empresa, você precisa usar a versão corporativa, e com relação aos seus dados pessoais, se você coloca uma ferramenta que é pública, e aí vem aquela velha máxima, né? Se a ferramenta é de graça, o produto é você. Você não vai ter privacidade nunca com relação. Se você usa o ChatGPT na versão gratuita e coloca seu CPF e seu dado lá e pede para fazer alguma análise, o seu dado já foi. Não há o que fazer com relação a isso. Nas letras miúdas deve lá dizer que você fornece os dados para ser usado em treinamentos de outros modelos, e paciência, não há o que ser feito. Do lado corporativo a gente tem uma preocupação, a gente tem a possibilidade de fazer ou dentro de casa, ou de usar uma ferramenta que garanta, que prometa a você o sigilo dos dados. Posso complementar? Claro, por favor. E acho que o Trés falou algo certo, a gente tem que confiar no contrato em alguns momentos, né? A Apple mesmo disse que toda a inteligência artificial dela vai ser via chip, né? Vai ser dentro do processador do celular. A gente tem que acreditar ou não acreditar nisso, né? Não tem certeza, mas possivelmente vai ter acesso às informações para fora. E a gente tem que se preocupar com as informações que a gente está passando lá para eles, com certeza. Os dados corporativos, né? Eu até estava conversando com eles antes aqui da palestra, a gente falando sobre quão é preocupante se vocês todos aqui que usam o ChatGPT fizer uma pergunta para o ChatGPT, com todas as informações que eu já passei para você, que eu já conversei com você, o que é que você sabe sobre mim? Você vai se assustar com o que vai vir de retorno. Às vezes vai saber o nome onde você mora, vai saber quantos filhos você tem, sabe por onde você já passou, sabe qual a sua profissão, sabe detalhes, porque são o dia a dia que você sai perguntando coisas para ele. Então a gente precisa se preocupar realmente com o que a gente está acoplando nelas, se limitar aí os contratos, né, confiar nos parceiros, né, e realmente vai ter que ser, eu acho que vai ser um modo de confiança que a gente vai ter que atingir. Ótimo. Ivo, a gente tem mais uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. A gente tem um minuto só, gente, então eu vou fazer aqui. Além do perímetro de reconhecimento facial, quais outras aplicações práticas
para fazer a vigilância patrimonial? Eu acho que cabe para mim responder essa, né? Então, bora lá. Não, gente, a gente no uso de IA dentro do contexto de segurança, né? A gente se vale de duas grandes áreas que não é muito a área de IA generativa, né? A área de visão computacional e aprendizado de máquina, exatamente para identificar padrões baseados no que no que a máquina está vendo com as câmeras. A gente tem reconhecimento facial, a gente tem perímetro, a gente tem identificação de situações comportamentais, certo? Se tem uma pessoa que está, por exemplo, no estacionamento, andando de um lado para o outro, então provavelmente ela está numa atividade suspeita, porque ela deve estar esperando alguém para abordar, certo? Você pode ter o que a gente tem aqui dentro de casa, né? A gente tem analíticos que a gente detecta se um carro para em frente a um prédio e não desce ninguém, certo? Isso é suspeito, certo? A gente tem um analítico que a gente identifica se uma moto vem com duas pessoas, ela chega e uma das pessoas desce da moto e vai abordar uma terceira pessoa que está na calçada. Isso pode ser uma detecção de assalto, certo? Então, a gente consegue com inteligência artificial, visão computacional, identificar diversas situações dentro do cenário. Eu trouxe alguns exemplos aqui do que a gente tem desenvolvido dentro da WeSafer. E a gente tem um time que é focado exatamente em entender, irmão, qual é a demanda que você está vivendo agora, certo? A gente está discutindo agora, por exemplo, que mudou o modus operandi de assalto em São Paulo. Agora o pessoal está indo assaltar com aquela bolsa, mochila do pessoal de entrega. Então a gente já está começando a ver, vamos identificar essa situação, quando tem isso aqui, para gerar um alerta, pode não ser uma situação de risco, mas é melhor que tenha alguém vendo, que a gente possa dar um alerta e dizer, preste atenção, certo? Então existe uma gama, a gente está com o stand ali, a gente está disponível para conversar sobre isso, mostrar outros exemplos, certo? E a pode ajudar muito nesse mercado, sim. A gente já vem trabalhando nisso há muito tempo e cada vez mais a gente tem visto mais isso em uso. Ótimo, Ivo. Bom, é isso, gente. Nosso tempo ficou aqui. Eu agradeço ao Cláudio, ao Trécio e ao Tiago também, e ao Ivo, né, pela participação. Muito obrigado. E bom dia para vocês. Agradeço bastante. Até a próxima. Obrigado, Tiago, Trécio, Cláudio.